Meus irmãos, bom dia. Nós vamos dar hoje seguimento aos nossos estudos na Confissão de Fé de Westminster, estudos que já começaram há algum tempo. E especificamente nós estamos falando, nas últimas duas aulas e na de hoje, sobre o capítulo 7 da Confissão, que fala do pacto de Deus com o homem. Nossa primeira aula sobre o capítulo 7, nós apresentamos uma visão ampla sobre a relação entre Deus e o homem, entre Deus e suas criaturas racionais, enfatizando como o próprio fato de Deus se relacionar com o homem é um ato livre que demonstra sua condescendência. Se Deus, o grandioso Deus, ele não viesse em nossa direção, com o seu favor, nós não poderíamos usufruir das mãos dele tantas bênçãos como nós o fazemos. Nessa mesma aula, nós buscamos entender também a relação do homem com Deus antes da queda. Aquilo que os nossos símbolos de fé chamam de pacto de obras ou pacto de vida. Nós começamos na ocasião discutindo a questão básica, se há ou não um pacto, uma aliança, antes da queda. E nós vimos que a resposta para isso é afirmativa. A gente discutiu a natureza do pacto de obras e nós concluímos com algumas considerações sobre a nomenclatura, porque a Confissão de Fé usa esse nome pacto de obras e também o nome pacto de vida. Por fim, nessa primeira aula, nós fizemos uma visão geral sobre o pacto da graça. Nós vimos como a aliança da graça é a execução do acordo original, a execução que foi feita por Cristo como nosso fiador. Nisso, nós notamos que Cristo ele cumpriu perfeitamente por nós, em nosso lugar, aquilo que Adão não conseguiu. O segundo Adão, então, que é Cristo, obedeceu perfeitamente, sofreu as penalidades do pacto de obras por nós e, assim, nos concedeu gratuitamente as promessas feitas por Deus. Em Cristo, nós temos vida eterna ao lado do nosso Pai. Em nossa segunda aula, na semana passada, nós tocamos em dois pontos. Em primeiro lugar, nós discutimos a ideia do pacto ou da aliança como um testamento, a partir do parágrafo 4º do capítulo 7 da Confissão. E em seguida, que foi a maior parte da nossa aula passada, nós fizemos um panorama geral da relação pactual entre Deus e o homem, focando no Antigo Testamento, ainda que o tempo todo nós fizéssemos conexões com a realidade do Novo Testamento. Nós iniciamos desde a eternidade, tratando de um aspecto que a Confissão em si nem fala explicitamente, que é a realidade do pacto da redenção, do pacto eterno, da base eterna do pacto da graça. E em seguida nós passamos bastante tempo, ainda que tenha sido breve, discutindo vários tópicos relacionados com as administrações pactuais de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Em nossa aula de hoje, nós concluiremos, pela graça de Deus, se Ele quiser, o capítulo 7 da Confissão de Fé. Nós vamos seguir na aula de hoje na tentativa de explicar e de explicitar o que Calvino afirmou de forma contundente na sua obra magna, a Instituição da Religião Cristã, uma citação, inclusive, que eu fiz na semana passada também, e que eu quero repetir agora. Quando Calvino discutia sobre a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, ele disse o seguinte: a aliança com todos os patriarcas tanto não difere em nada da nossa, quanto a substância e a realidade. A gente vai discutir um pouco sobre essa palavra, substância, hoje. Então, a aliança com todos os patriarcas tanto não difere em nada da nossa, quanto a substância e a realidade, que elas são absolutamente uma e a mesma, ainda que variem quanto à administração. Então, vamos orar? Senhor Deus, nos dê graça, Pai, para no dia de hoje nós aprendemos mais de Ti. Abençoa, Senhor, a nossa aula, abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, abre os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela ocasião, por essa oportunidade que nós temos de estarmos, ainda que virtualmente, reunidos, aprendendo um pouco mais acerca de Ti. Nos guia em nome de Jesus. Amém. O capítulo 7, parágrafo 5º da Confissão de Fé diz o seguinte: este pacto, o pacto da graça, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu. Tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir
e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Este se chama o Antigo Testamento. Então, na aula passada a gente começou a discutir esse parágrafo e hoje a gente vai fazer a conclusão. O último aspecto relacionado ao Antigo Testamento, né, que seria interessante nós destacarmos, nessa continuidade do estudo do parágrafo 5º, seria a realidade de que, na medida que a revelação avançou, né, nós vimos com maior clareza as promessas e profecias que no começo eram mais obscuras. Um exemplo disso seria nós compararmos, né, aquilo que nós lemos na declaração conhecida como proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, que nós já falamos sobre isso, com a descrição que nós temos do servo sofredor, em Isaías 53. Gênesis 3,15 e Isaías 53 falam da mesma pessoa. Só que, qual dos dois textos contém mais detalhes e mais clareza quanto a Cristo e a sua obra? Obviamente que Isaías 53, que já está lá bem mais próximo da vinda de Cristo, né? O Antigo Testamento, na verdade, ele vai apresentar diversas promessas e profecias, inclusive afirmando que seria firmado com o povo de Israel uma nova aliança. Provavelmente o texto mais comumente tratado, utilizado nesse tópico da nova aliança no Antigo Testamento, seja o texto que está em Jeremias, no capítulo 31, nos versos 31 a 34. Então vamos abrir a Bíblia, né, em Jeremias capítulo 31, os versos 31 a 34. Nós não faremos, obviamente, uma exposição desse texto, eu quero só destacar alguns aspectos, inclusive esse aspecto, principalmente, né, do que significa dizer que no Novo Testamento nós temos uma nova aliança. Então, Isaías 31, de 31 a 34, diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nessa passagem, então, nós vemos, né, o Senhor falando que faria uma nova aliança com o povo de Israel. Quando Cristo, lá em Mateus, capítulo 26, né, nos versos 27 e 28, durante a ceia com seus discípulos, né, então Jesus estava ceando com seus discípulos, está lá em Mateus 26, e nos versos 27 e 28 diz o seguinte, né, a seguir, tomou um cálice, né, Cristo tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Observe que nos dois textos nós vemos essa expressão, né, de nova aliança. Em que sentido nós podemos afirmar que a aliança em Cristo, no Novo Testamento, é uma nova aliança? Nós nem vamos destacar aqui o aspecto, né, de que há quem fale sobre a tradução de nova como uma aliança renovada. Né? Mas em que sentido ela é uma nova aliança? Seria ela nova em virtude dos pactos que nós vimos anteriormente terem sido revogados? Eu penso que pelo que nós já discutimos e ainda vamos falar um pouco hoje, a gente pode afirmar que a resposta para isso é não. Os pactos antigos não foram revogados. Né? Pelo contrário, a gente tem um único pacto da graça em todas as escrituras sagradas, nas suas diversas administrações, que é assim aspectos de descontinuidade. Né? João Calvino, né, comentando o texto de Jeremias, capítulo 31, ele vai falar um pouco sobre esse ponto do ser nova. E eu queria trazer aqui a citação dele, é um pouco longa, né, mas eu vou trazer a citação do que Calvino falou sobre esse texto de Jeremias 31. Ele diz o seguinte: no que diz respeito à nova aliança, não é chamada assim por ser contrária à primeira aliança, pois Deus nunca é inconsistente consigo mesmo, nem é ele diferente de si mesmo. Então, ele que uma vez fez um pacto com o seu povo escolhido não mudou o seu propósito, como se ele tivesse esquecido a sua fidelidade. Disso segue que o primeiro pacto era inviolável. Além disso, ele já havia feito sua aliança com Abraão, e a lei era uma confirmação dessa aliança. Como então a lei dependia da aliança que Deus fez com o seu servo Abraão, segue-se que Deus nunca poderia ter feito uma nova aliança, isto é, uma aliança contrária ou diferente. Pois de onde derivamos nossa esperança de salvação, exceto daquela semente abençoada prometida a Abraão? Além disso, por que somos chamados filhos de Abraão, se não por causa do vínculo comum da fé? Porque se diz que os fiéis estão reunidos no seio de Abraão?
Porque Cristo diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Ele cita aqui dois textos, né? Lucas 16, 22 e Mateus 8, 11. Essas coisas, sem dúvida, mostram suficientemente que Deus nunca fez outra aliança além daquela que ele fez anteriormente com Abraão, e que foi finalmente confirmada pela mão de Moisés. Esse assunto pode ser tratado de maneira mais completa, mas basta brevemente mostrar que a aliança que Deus fez a princípio é perpétua. Então, se a nova aliança não é nova no sentido de ser contrária ao pacto que Deus havia firmado e que nós vimos na semana passada ao longo do Antigo Testamento, em que sentido ela é uma aliança nova? Ela é nova pelo fato da sua administração ser diferente, até substancialmente diferente. Substancialmente não é boa palavra porque a gente vai ver que a substância é a mesma. Mas a sua administração ter várias marcas que são significativamente diferentes em relação à aliança do Antigo Testamento. Então aqui eu vou destacar 3 pontos em que essa aliança é uma nova aliança. O primeiro deles diz respeito à universalidade. Como a gente vai citar no capítulo 7, no parágrafo 6, que é o próximo parágrafo, essa aliança agora ela é dada a todas as nações. A nova aliança ela é universal. Ela não é mais situada apenas em um povo, em uma nação. Apesar de em Abraão nós já termos claros indícios, né, de que o pacto de Deus ele se estenderia às demais nações e que haveria essa abertura e expansão do pacto, né, e também durante toda a dispensação no Antigo Testamento a gente vai ver a inclusão de estrangeiros, de peregrinos, né, que no povo de Israel. É fato que a gente sabe que existe um povo específico no Antigo Testamento que era o povo da aliança, que era o povo de Israel. No Novo Testamento, os gentios, né, eles são incluídos nessa relação. A grande comissão é um exemplo claro, né, em Mateus 28, 19 e 20, a nos demonstrar que o evangelho agora ele é para todos os povos, e não apenas para um povo, uma nação específica. Então esse é um primeiro aspecto, a questão da universalidade. Um segundo aspecto é que na nova aliança há maior ênfase na graça. Uma ênfase maior na graça do que havia na aliança mosaica. Nós destacamos esse aspecto na semana passada, né? De que na aliança mosaica você tem uma forte presença da lei. Não com a visão de salvar, como nós já vimos. Mas o fato é que na aliança mosaica, né, o pacto sob o qual a grande parte da história de Israel que a gente vê no Antigo Testamento se passa, ele era um pacto que tinha uma ênfase maior na lei. Então a nova aliança ela vai ter uma ênfase de forma bastante significativa na graça. Nesse sentido, ela é mais parecida com a aliança abraâmica, né, que, como a gente viu na aula passada, ela é uma aliança que tem um foco maior na promessa. Então esse é um segundo aspecto. Então a nova aliança ela é universal, ela tem um foco maior na graça. E um terceiro aspecto, ela é nova em virtude de ser o ápice da revelação da graça. Porque nessa dispensação, nessa administração, a substância chegou. Cristo veio ao mundo. Então todos os tipos, as promessas e as outras sombras veterotestamentárias finalmente foram trazidas à luz. E agora nós temos uma visão clara daquilo que no Antigo Testamento estava mais obscuro. Né? Então agora a gente tem clareza, muito mais clareza, porque Cristo, que é a substância do pacto, ele veio ao mundo. Né? E ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar, sofreu em nosso lugar e ressuscitou para o nosso benefício. Então você percebe que nesse sentido destacado, eu poderia falar de outros, é uma nova aliança. É interessante nesse texto de Jeremias 31, nós ressaltarmos, só como uma nota aqui, né, abrindo um parêntese, nós ressaltarmos a figura que nós vemos no verso 32. Né, no verso 32, Deus diz que havia desposado o povo de Israel no Egito, no pacto mosaico. Né? A figura do casamento, ela nos aponta em todas as escrituras para um pacto de graça. Haja vista que a relação paradigmática de casamento é exatamente a relação entre Cristo e a igreja. A gente vê isso lá em Efésios capítulo 5. Isso é só uma nota que soma ao que nós já falamos na aula passada sobre como o pacto mosaico ele é uma aliança da graça e não de obras. Dando seguimento, a confissão ela vai dizer que no Antigo Testamento Cristo ele foi prefigurado por meio de tipos. Eu queria gastar um tempinho só explicando o que significa a palavra tipo. Gerhard Voss, no seu comentário ao Catecismo Maior de Westminster, ele vai dizer que um tipo é uma espécie de amostra ou exemplo de algo dado previamente em menor escala ou em plano mais baixo. Assim, pois, podemos dizer que Davi é um tipo de Cristo, o rei vencedor. Salomão é um tipo de Cristo, que reina em paz eternal. Melquisedeque é um tipo de Cristo, como sumo sacerdote. Moisés é um tipo de Cristo, como profeta. E assim por diante.
O próprio Gerhard Voss, né, nos apresenta alguns exemplos de tipos de Cristo no seu conceito, né? Davi, Salomão, Melquisedeque, Moisés. E em que sentido eles são tipos de Cristo? No sentido de que eles agem de uma maneira, de uma forma que corresponde a quem Jesus é ou ao que Jesus fez. Observe como comumente nós usamos essa estrutura para relacionar o Antigo e o Novo Testamento, ainda que nós não usemos a nomenclatura tipo, né? A Bíblia nos apresenta tipos humanos e também tipos não humanos. Um exemplo de um tipo não humano está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 20 e 21. Quando Pedro afirma que o dilúvio era um tipo, uma figura, uma espécie de símbolo do batismo no Novo Testamento. Então Pedro está usando essa noção de tipologia aqui, né? De que o dilúvio ele era um tipo, uma figura que apontava para quê? Para o batismo no Novo Testamento. Existem muitos exemplos desse trecho do parágrafo 5º no capítulo 7º, né? Que vai dizer que sob a lei, o pacto da graça foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu. Tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Então a gente poderia dar vários outros exemplos, inclusive dentro de toda essa estrutura que ele vai dizer que sob a lei no Antigo Testamento, a administração do pacto da graça ela ocorreu como? Por meio de promessas, profecias, sacrifício, circuncisão, cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu. Tudo isso prefigurando a Cristo. Caso você leia, por exemplo, Hebreus, capítulo 8 até o capítulo 10, você verá como todo o sistema sacrificial ele apontava para quem? Ele apontava para Cristo. Lá em Hebreus 8 a 10 você vai ver que Cristo ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Você vai ver que Cristo é o verdadeiro, perfeito sacrifício, né, que é feito de uma vez por todas e não repetido de forma em larga escala. Mas Cristo não, ele é o perfeito sacrifício que uma vez feita, cumpriu de forma perfeita tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. Você vai ver lá no texto também de Hebreus de 8 a 10 que Cristo ele é o verdadeiro tabernáculo. É interessante como em João a gente vai ver que Cristo, lá diz que Cristo habitou, né? Cristo tabernaculizou, ele fez seu tabernáculo entre nós. Em Hebreus capítulo 8 a 10 você vai ver que até mesmo o véu do templo apontava para Cristo. Posto que através de Cristo, em Cristo, nós temos o quê? Acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar com intrepidez na presença do Senhor. Mediados por quem? Por Cristo. Olhando ainda para o sinal da aliança abraâmica, né? A gente na semana passada falou sobre a circuncisão. Mas se nós olharmos para o sinal da aliança abraâmica, nós vamos ver no Novo Testamento que a circuncisão dizia respeito a quem? A Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 10 e 11, vai afirmar que nós fomos circuncidados em Cristo. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Romanos 4,11, falando de Abraão, diz que Abraão, que ele recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Romanos 15:8 afirma que Cristo ele é o ministro da circuncisão, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Inclusive, a gente pode destacar que o batismo na nova aliança substituiu a circuncisão, com algumas diferenças, mas com a mesma essência. Nós vamos falar mais sobre isso quando tratarmos desse ponto na confissão. E o que falar da Páscoa judaica? A Páscoa judaica ela também é uma refeição que aponta para Cristo. Nem vamos entrar no mérito nem vamos destacar aqui o fato de que o cordeiro, durante a Páscoa nós temos a cobertura do povo de Israel por meio do sangue do cordeiro. A gente poderia trabalhar bastante sobre como isso aponta para Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 5,7, ele vai dizer que Cristo, ele é o nosso cordeiro pascal. Ele é o cordeiro que foi imolado em nosso favor. A ceia do Senhor, o sacramento da nova aliança, ela foi instituída na celebração da Páscoa. Ela foi instituída por Cristo na celebração da Páscoa. E ela é também uma continuidade da Páscoa judaica. Então, ela é um sacramento que substitui o sacramento da Páscoa. Também com aspectos de descontinuidade, mas a essência é a mesma. Vejam como há vastos exemplos de tipos, promessas, profecias do Antigo Testamento que prefiguravam a Cristo. Ao longo das duas últimas aulas, nós falamos sobre muitos deles. Não é sem motivo, então, que Jesus, no caminho de Emaús, quando ele estava com aqueles dois homens que estavam tristes em virtude de Jesus ter morrido,
e ele não havia ainda se revelado para eles como Jesus, não é sem motivo que ele, naquela ocasião, pôde expor aqueles homens angustiados a si mesmo em todo o Antigo Testamento. É porque há unidade entre o Novo e o Antigo Testamento. O texto bíblico ele vai dizer o seguinte, lá em Lucas, capítulo 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ora, se eu e você lermos as Escrituras atentamente, nós veremos a Cristo em todo o Antigo Testamento, desde a criação até a consumação. A revelação especial que nos foi dada fala sobre Cristo. O ponto aqui é que essas revelações veterotestamentárias, ainda que em sombras ou de formas não tão claras, elas eram suficientes para edificar o povo na fé. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, isso lá em Romanos, capítulo 9, versos 4 e 5. Ele diz assim, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Ora, observem que o apóstolo Paulo, no começo do capítulo 9, ele está exatamente enfatizando o tamanho do absurdo que é os judeus não crerem em Cristo. Isso é absurdo por quê? Porque eles tinham tudo isso que Paulo citou. É deles a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas. E é dos judeus que descende na carne, fisicamente, o Cristo. Então, isso é consistente, porque desde o começo da carta de Paulo aos Romanos, ele está enfatizando que o evangelho, né, que ele chama de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele pertenceu primeiro a quem? Primeiro ao judeu. Então, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele pertenceu primeiramente ao judeu. Quando? Ao longo de toda a sua história, ao longo de todo o Antigo Testamento. Para você ver isso, basta você ler Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Chad Van Dixhoorn, comentando a confissão, ele sintetiza esse ponto dizendo o seguinte, cada uma das promessas incutidas nessas cerimônias e sacrifícios estavam somente prefigurando Cristo que havia de vir. Mas elas foram usadas pelo Santo Espírito para comunicar o grande evangelho da graça ao povo de Deus de antigamente. Elas realmente foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos. Talvez por isso é que Abraão pôde se regozijar em ver o dia de Jesus. Ele está citando aqui João 8,56. Por isso é que os crentes nas primeiras eras da comunidade pactual de Deus puderam ver e saudar as promessas de Deus de longe. Hebreus 11,13, né? Ele cita Hebreus 11,13 aqui. Então, a partir daqui eu queria enfatizar uma declaração que foi feita pela confissão e que o Chad Van Dixhoorn ele reforça nessa citação que eu acabei de ler, que diz assim, né, que tudo isso foi suficiente para edificar e instruir os eleitos na fé. Há quem considere que houve uma mudança na forma de salvação ao longo da Bíblia, como se os crentes neotestamentários fossem salvos de forma distinta daqueles da administração veterotestamentários. Existem abundantes evidências bíblicas de que em todos os tempos, todos os homens foram salvos pela fé no Messias. Uma distinção, é claro, é que uns criam no Messias que viria, outros, como nós, foram abençoados em viver após a vinda de Cristo. Assim nós cremos naquele que já veio e que voltará uma vez mais. Cristo, aquele que é o nosso Salvador, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, não deve ser surpreendente para nós que a forma de salvação em toda a Bíblia seja a mesma. Vamos ver alguns textos bíblicos para embasar esse posicionamento. Romanos 3, dos versículos 19 a 23, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, observem, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 21, né? Verso 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observem que o apóstolo Paulo ensina no verso 21 que a lei e os profetas
ensinam, testemunham sobre a justiça de Deus que se manifesta sem a lei, que se manifesta mediante a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que lei e profetas, no Novo Testamento, é uma forma de resumir o Antigo Testamento como um todo. O que Paulo está dizendo é que desde o Antigo Testamento há testemunho acerca da verdade de que um homem só pode ser justo diante de Deus pela fé no Messias, pela fé em Jesus Cristo. Um outro texto interessante aqui é o de Atos, no capítulo 15, no verso 11. Esse texto, o contexto em Atos 15, é a defesa que o apóstolo Pedro faz do derramamento, da legitimidade do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Como nós sabemos, o Espírito Santo, ao longo de todo o livro de Atos, ele é derramado seguindo aquilo que havia sido dito lá no começo do livro de Atos. Em Atos capítulo 1, verso 8, é dito que o Espírito Santo havia de vir e ele seria derramado sobre os discípulos, sobre Jerusalém, sobre a região mais ampla da Judéia e da Samaria, e ele chegaria até o quê? Até os confins da terra, chegaria até os gentios. Então Pedro, lá em Atos capítulo 15, verso 11, defendendo o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, vai dizer o seguinte: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então no livro de Atos a gente precisa entender que a gente está no momento de transição, no momento de transição com o derramamento do Espírito Santo ali. Ele é um livro que narra um acontecimento histórico. E aqui Pedro está dizendo que tanto os judeus como os gentios estão sendo salvos da mesma forma. Qual é essa forma? Pela graça, mediante a fé. Ainda no livro de Atos, se você voltar um pouco mais, lá para Atos capítulo 10, verso 43, nós vamos ler lá também Pedro dizendo o seguinte: dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, Pedro está falando que os profetas testemunham de que pelo nome de Cristo, aquele que crê recebe remissão de pecados. E aqui ele está falando uma referência também ao Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento nós temos pregação, ensino, vamos dizer, tem ensino, testemunho, de que através do nome de Cristo, se você crê nele, você recebe a remissão de pecados. Caso nós leiamos o capítulo 4 de Romanos e o capítulo 3 de Gálatas, nós vamos ver aquilo que nós já discutimos na última aula, quando nós falamos da aliança abraâmica. Paulo, em Romanos 4 e em Gálatas 3, vai defender que os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem. Por quê? Porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, que é o pai de todos nós, ele é o pai da fé. Isso é muito interessante. E o que dizer do texto de Hebreus, no capítulo 11, aquele texto que a gente conhece como Heróis da Fé. Ali nós vemos toda a narrativa bíblica veterotestamentária sendo lida sobre o prisma da fé. Os homens do Antigo Testamento, os representantes do povo, as pessoas de Israel, que fizeram coisas significativas, grandes coisas, pequenas coisas, mas que serviram a Deus com fidelidade, todos eles fizeram isso mediante a fé. O texto de Hebreus 11 vai afirmar que pela fé viveram Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, os juízes, Samuel, os profetas. É impressionante, por exemplo, que, falando de Moisés, no verso 26, Hebreus 11 vai dizer que Moisés considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vejam como Moisés viveu e tomou as suas decisões, agiu com fidelidade ao Senhor, olhando para quê? Olhando para a promessa, olhando para o Messias prometido. Ele creu e ele caminhou, ele viveu, tomou suas decisões pela fé. Nós precisamos manter em mente a verdade que está exposta lá em Hebreus capítulo 11, 6. Lá diz: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hoje, e em todas as dispensações, administrações veterotestamentárias do Pacto da Graça. Ainda é claro que o conhecimento, a gente precisa entender que o conhecimento dos crentes do Antigo Testamento, ele era um conhecimento mais limitado do que o nosso. Ainda que isso seja verdade, não é verdade também que não há diferença essencial entre a situação deles e a nossa situação no que concerne a salvação. Vamos arrematar esse ponto com uma citação de Cornelius P. Veneman, no livro Cristo e a Teologia do Pacto. Ele diz o seguinte: a redenção prometida no Pacto da Graça sempre requer a resposta da fé e uma sincera, ainda que imperfeita, obediência da parte do povo do pacto. Assim como era na administração do pacto em Moisés, também o é na administração do pacto de Cristo.
Então, em toda a administração do pacto, a gente precisa entender que é necessário uma resposta de fé e uma sincera, ainda que imperfeita, obediência ao Senhor. Né? Então, a gente sempre ouve aqui Efésios 2, 8 a 10, né? Nós somos salvos pela fé, né? Pela graça mediante a fé. Mas nós somos salvos dessa forma para que a gente não se glorie nas nossas obras. Entretanto, Deus preparou obras para que nós andássemos nelas. Então nós temos fé e vivemos em obediência ao Senhor, ainda que imperfeita. Mas nós vivemos sim em obediência ao Senhor. Era assim na época de Moisés, é assim no tempo de Cristo. Quero concluir então esse parágrafo 5º com algo que eu tenho tentado enfatizar desde a aula passada, né? Talvez até de forma repetitiva, que é o aspecto da unidade da aliança. Não foi o nosso foco nessas aulas, até em virtude do nosso tempo, trabalhar as descontinuidades, né? O que foi alterado com o desenrolar progressivo da revelação. A gente até mencionou algumas coisas aqui e ali, vai falar mais um pouco ainda hoje, mas nosso foco foi falar sobre a unidade. Ao longo do estudo da confissão, que nós ainda teremos, né, quando nós discutimos, por exemplo, a lei, nós vamos ver esse aspecto da descontinuidade de forma mais clara. Mas aqui a nossa ideia era tentar entender o motivo de os teólogos de Westminster terem considerado que o pacto da graça ele é o mesmo em todas as escrituras. Então eu vou apresentar agora, a partir de tópicos que são destacados pelo Berkhoff na sua teologia sistemática, um resumo de pontos que nos levam a perceber a unidade pactual. Alguns deles eu já mencionei, eu vou falar mais brevemente. Eu vou gastar mais tempo no primeiro desses pontos que destacam a unidade do pacto em todas as escrituras. O primeiro ponto para a gente perceber isso é que no Antigo e no Novo Testamento, nos dois, a expressão sumária da aliança é a mesma. É uma expressão, né, que você vai ver, inclusive, bastante repetida nas Escrituras. É a expressão que diz, eu serei o seu Deus. Isso há alguma variação, né, dizendo, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Então a gente percebe isso nas administrações pactuais. Se você abre em Gênesis capítulo 17, no verso 7, que a gente estudou na aula passada, que está no contexto da aliança abraâmica, diz o seguinte, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, dentro do contexto da aliança mosaica, diz o seguinte lá, nós também falamos disso na aula passada. Então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em 2 Samuel 7,15, dentro do contexto da aliança davídica, o texto diz o seguinte, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Em Jeremias 31:33, que nós lemos hoje, lá diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse texto de Jeremias 31:33, ele é citado de forma integral em Hebreus, no capítulo 8, no verso 10. Então observem o desenrolar. E vamos olhar para o fim. Se a gente olha para Apocalipse, capítulo 21, verso 3, diz o seguinte, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Como disse Berkhoff, né, citando o texto de Mateus 22:32. Mateus 22:32 é uma ocasião em que Cristo está discutindo acerca da ressurreição. E Berkhoff ele fala o seguinte sobre esse texto, de uma forma muito perspicaz. Do fato de que Deus é chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, do fato de que Deus aplica essa expressão sumária da aliança da graça aos patriarcas, né? Então, nesse texto de Mateus 22:32, do fato de Deus ser chamado de Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, do fato de que Deus aplica essa expressão sumária da aliança da graça aos patriarcas, o que Cristo infere? Cristo infere que esses patriarcas têm posse da vida eterna. Muito interessante isso. Então, esse é o primeiro ponto de unidade. A expressão sumária da aliança é sempre a mesma. Eu serei o seu Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Um segundo ponto da unidade diz respeito ao fato de que a Bíblia ensina que há um único evangelho. Há um único evangelho. A gente consegue ver isso, por exemplo, quando a gente olha para Gênesis 3,15, à luz de toda a revelação, né? Lá nós temos o proto-evangelho, e lá diz, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando de Cristo. Em Gênesis, entre o capítulo 12 e o capítulo 22 ali, a gente vai ver
em algumas ocasiões, Deus falando com Abraão. Né? E algumas vezes ele vai falar, né, que em ti serão abençoadas todos os povos. Em Gálatas 3:8, como a gente falou também sobre isso, o apóstolo Paulo vai dizer que isso que Deus falou para Abraão era um pré-anúncio do evangelho. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Gálatas 3:8 diz, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Né? Então nós temos no proto-evangelho um evangelho. Nós temos na aliança com Abraão o mesmo evangelho. E nós temos já no Novo Testamento o evangelho de forma mais clara. E em Gálatas, no capítulo 1, 8 e 9, o apóstolo Paulo vai enfatizar esse aspecto da unidade do evangelho. Lá ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, né, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então há um só evangelho em todas as escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Então esse é um segundo ponto de unidade. O terceiro ponto de unidade é o fato de que em Romanos 4 e Gálatas 3 comprovam que a aliança abraâmica ainda está vigente e que a lei não anulou nem alterou a promessa. A gente vê isso também em Hebreus, no capítulo 6, do verso 13 a 18. Hebreus 6, 3 a 18 diz o seguinte, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então observem como o Novo Testamento vai destacar essa continuidade da aliança abraâmica e a imutabilidade do propósito de Deus, de ter um povo para si, né? que é a expressão sumária da aliança. E isso continua, isso perdura ao longo de todas as Escrituras. Então esse é um terceiro aspecto. O quarto aspecto diz respeito ao mediador da aliança. O mediador da aliança é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Né? Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E em nenhum outro mediador há salvação. João 14,6, um texto muito conhecido, vai dizer, né, que Jesus ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nesse sentido, Jesus é o meio de salvação em todas as Escrituras Sagradas. Né? A gente viu isso, inclusive, né? Que ele é um mediador em todas as Escrituras Sagradas e o meio de salvação, que seria o quinto ponto, é o mesmo. Nós somos salvos mediante a fé. Nós, os crentes que viveram um período de transição e também os crentes do Antigo Testamento. Todos nós somos salvos mediante a fé. Da mesma forma, esse seria um quinto ponto. E um sexto ponto é que não só a nossa salvação é pela fé, não é só isso que permanece, mas até mesmo as promessas são as mesmas e os sacramentos têm a mesma significação. A gente vai falar mais sobre sacramento mais pra frente, mas os sacramentos eles têm a mesma significação. Então você percebe essa continuidade na narrativa bíblica e essa unidade no pacto. Então existem outras listas de pontos de unidade, né, propostas por outros teólogos. Né, o François Turretini, ele vai dizer que em ambas dispensações nós temos o mesmo mediador, a mesma promessa de bênçãos espirituais, a mesma obrigação de fé em Cristo, a mesma forma de reconciliação e salvação. Em resumo, nós temos uma aliança da graça que foi administrada de maneira distinta no Antigo e no Novo Testamento, mas que é substancialmente, essencialmente, a mesma aliança da graça. E com isso nós concluímos o parágrafo 5º do capítulo 7º da Confissão. Sigamos para o parágrafo 6º, né, que é o nosso último parágrafo aqui. O parágrafo 6 diz o seguinte: sobre o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças nas quais este pacto é ministrado passaram a ser a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que em menor número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. Isto é chamado Novo Testamento.
Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Eu vou começar o estudo do parágrafo 6º pelo final. O parágrafo termina reforçando a ideia de que há apenas um pacto da graça e não dois. Os teólogos de Westminster eles tinham um propósito específico, mais claro, com essa sentença final. Eles estavam combatendo uma visão que era defendida por um dos seus contemporâneos, Tobias Crisp. Tobias Crisp, percebendo a impossibilidade de colocar o pacto mosaico como um pacto de obras, inclusive por vários motivos que nós já sinalizamos, ele defendia que a aliança mosaica era um segundo pacto da graça, um pacto mais fraco do que a nova aliança no Novo Testamento. Com isso, na visão de Tobias, com a chegada do novo pacto da graça, o antigo pacto da graça, que seria o pacto mosaico, ele foi desbancado. Ao ser desbancado, esse pacto mosaico como o segundo pacto da graça, toda a lei ela foi então revogada, de tal maneira que não seria possível aplicar a lei a todas as épocas, como todos os teólogos de Westminster entendiam, como está expresso no capítulo sobre a lei. Então a lei ela não valeria mais para os cristãos neotestamentários. A visão de Tobias Crisp ela redundava então numa defesa do antinomianismo, uma defesa dessa perspectiva de que os cristãos não estão obrigados a obedecer à lei. Não para a salvação, porque nenhum reformado defende isso. Mas mesmo obedecer à lei como uma resposta à salvação que nos foi dada. Então, a visão de Tobias Crisp ela levava a essa visão antinomiana. É uma visão que excluía da relação que existe entre Deus e o homem, no pacto da graça, a exigência de obediência aos mandamentos divinos. Então é isso, mais especificamente, que os teólogos de Westminster estavam tentando combater naquele contexto. O texto desse parágrafo, que nós lemos, dando continuidade, ele inicia dizendo que sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou. Aqui talvez o uso da palavra substância ele seja algo estranho para nós. Inclusive eu fiz uso dessa palavra várias vezes ao longo das aulas, de forma intencional, porque ela tem um significado que a gente precisa entender para que a gente possa compreender com maior clareza o texto da confissão. E também que a gente possa ter mais clareza numa distinção entre o que é essencial e o que não é essencial no pacto da graça, para que a gente possa entender melhor esse aspecto da continuidade e da descontinuidade. Em um resumo raso, sobre essa ideia aqui, vamos falar um pouco sobre isso agora, Os teólogos de Westminster eles utilizam nesse trecho uma linguagem que é tipicamente aristotélica, que era uma linguagem muito difundida no contexto que eles viviam, Então eles estão usando uma linguagem tipicamente aristotélica para explicar como ocorre a diferente administração do pacto da graça no Antigo e no Novo Testamento. Cristo é a substância, que se revela de várias maneiras. Então, na visão aristotélica, para a gente falar brevemente mesmo sobre isso, para a gente poder entender aqui um pouco melhor, a substância ela se refere ao que faz com que algo seja o que ele é de fato. Então, substância diz respeito a algo que faz parte, digamos, da natureza, de determinada coisa. E existe uma outra palavra, substância, e a outra palavra é a palavra acidente. Acidentes são coisas que pertencem a algo, mas que não fazem parte do que esse algo é em si mesmo. Vou dar um exemplo para poder esclarecer melhor. É uma cadeira. Uma cadeira ela pode ser feita de vários materiais. A gente tem cadeira de madeira, cadeira de pedra, cadeira de ferro. A gente tem cadeira que mistura esses materiais. Uma cadeira pode ter diversas cores. Ela pode ser branca, azul, preta, amarela. Ela pode ser colorida. Então, tanto o material usado para fazer uma cadeira, como a cor que você dá a essa cadeira, não são aspectos essenciais do que significa ser cadeira. O fato de ser vermelho ou de ser branco não dá ou tira o estatuto de cadeira para o objeto que assim é denominado. Então, essas coisas elas são acidentes. Tanto o material que é utilizado como a cor, poderia dar outros exemplos, são aspectos acidentais. São coisas que você pode mudar, pode retirar, e a essência da cadeira não muda. Entretanto, se você pega uma cadeira, tenta construir um objeto, e você vai dizer, não, vou fazer uma cadeira. E aí você faz um objeto que você não consegue sentar, será que você tem uma cadeira? Não. Por quê? Porque é essencial do ser cadeira servir para que alguém se sente nela. E então, isso que é essencial, então vamos dizer, uma quantidade de pés ou uma organização do pé que seja suficiente para apoiar uma estrutura em cima dela para que alguém sente. A cadeira ela tem encosto, senão seria um banco. Só dando um exemplo aqui, Então esse que é o aspecto. O que é essencial para a gente ter uma cadeira?
Isso é a substância. O que não é essencial, que pode ser modificado e você permanece numa cadeira? Isso é o acidente. Então uma televisão, por exemplo, pode ter vários tamanhos. Mas se a televisão não servir para transmitir vídeo, imagem e áudio, ela é uma outra coisa, não é uma televisão. Um violão que não produza som através de cordas, não é um violão. Mas um violão que tenha 6 cordas, 8 cordas, 12 cordas, um violão que seja menor, maior, ele continua sendo um violão, se ele produzir som, né, como um violão faz. Então essa é a distinção. A confissão está usando essa linguagem, essas categorias aristotélicas de substância e de acidente, ainda que a palavra acidente não apareça de forma explícita. A confissão está usando essas categorias. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que nas administrações anteriores à administração neotestamentária da Nova Aliança, existiram elementos que cessaram, que foram descontinuados. Porque esses elementos eles eram acidentais. Eles não eram elementos essenciais. E o propósito desses elementos era o quê? Apontar para Cristo, que é a substância. Em todas as alianças existiram também elementos permanentes, que são elementos que são substanciais à aliança da graça. A gente viu sobre isso, né? Alguns elementos que perduram em todas as alianças. E eles perduram por quê? Porque eles são elementos que fazem parte da substância. E aqueles que foram descontinuados eram elementos acidentais. Observem que essa linguagem ela nos ajuda a entender o aspecto da continuidade do que é essencial, do que compõe a substância do Pacto da Graça, que foi o nosso principal foco nessas aulas, e também nos faz perceber o aspecto da descontinuidade, daquilo que é acidental. A confissão, então, defende em seu texto, nesse capítulo 7 que estamos estudando, que aquilo que é essencial, que aquilo que faz parte da substância, sempre esteve presente, pois as substituições de pontos no pacto disseram respeito ao que era acidental, ao que era acessório ao Pacto da Graça. Calvino, no seu comentário a Jeremias 31, ele afirma o seguinte: por substância eu entendo a doutrina. Ele não está explicando o que é substância, né? Ele está dizendo que a doutrina ela é substancial, ela é algo que faz parte da substância. Portanto, vemos que Deus falou assim desde o princípio, que ele não mudou nem mesmo uma sílaba com relação à substância da doutrina, pois ele incluiu na lei a regra de uma vida perfeita, e também mostrou qual é o caminho da salvação, e por tipos e figuras conduziu o povo a Cristo, para que a remissão de pecados seja claramente manifestada, e aquilo que era necessário fosse conhecido. Então, para que a remissão de pecados fosse claramente manifestada, e aquilo que era necessário fosse conhecido. Então, a doutrina em si, ela permaneceu. Por quê? A substância da doutrina, ela permaneceu, porque isso é algo central ao pacto da graça. Ainda que hoje em dia a gente não sacrifique mais, porque Cristo é o sacrifício perfeito. A substância, quando ela chega, ela faz com que os acidentes ali, na verdade, ela faz com que essas coisas que apontavam para ela possam ser descontinuados, porque não eram centrais ao pacto da graça, como Cristo é. Então, nas administrações anteriores, existiram elementos que pertencem especificamente à aliança, naquela administração, em um momento específico de tempo e espaço, e que depois vai deixar de existir. Mas em todas as alianças existem elementos que são permanentes, porque eles dizem respeito ao que é substancial ao pacto da graça. Então, descontinuidade e continuidade. Como o JV Fesco ele vai dizer, no seu comentário à confissão, ele diz o seguinte: esses elementos acidentais das administrações do Pacto da Graça foram removidos uma vez que Cristo, a substância, chegou. Eles não eram mais necessários. Ora, mas nós vemos isso na Escritura? Claro que sim. Por exemplo, abra sua Bíblia, no texto de Colossenses, no capítulo 2, versos 16 e 17. O que diz em Colossenses 2, versos 16 e 17? Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Os ritos judaicos, então, suas datas comemorativas, suas celebrações de dias de festa, os seus sábados, suas regras dietéticas, tudo isso era sombra. Cristo é o corpo. Com a vinda de Cristo, tudo isso fica de lado. Não por não ter sido importante. Foi importante num dado momento da história. Tanto que foi suficiente para edificar e instruir os eleitos na fé. Mas agora, aquele que é essencial, chegou. E quando ele chega, essas coisas, então, elas podem ser deixadas de lado. Não é à toa que nós não mais sacrificamos em altares usando roupas especiais. Não é sem motivo que nós não mais celebramos antigos ritos. Nós não comemoramos as datas judaicas. Nós não guardamos os sábados judeus, o que é diferente de guardar o dia de descanso, o sabá,
né? Mas nós não guardamos os sábados judeus. Isso acontece pela realidade de que aquele que havia de vir veio. A luz ela irrompeu e assim as sombras se dissiparam. Para nós que temos a luz, viver nas sombras é viver na escuridão e na ignorância. Nós precisamos lembrar, né, do que o apóstolo Paulo chama essas coisas, né, na nova aliança. Olhando do prisma da nova aliança e dentro da administração da nova aliança, viver conforme essas coisas e olhar para essas coisas diz respeito a viver nos rudimentos. Né? Então isso está lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 8 a 11, que diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para conosco. Paulo, nesse contexto, ele está falando aos gentios. É interessante que nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai relacionar as exigências que os judaizantes tinham de que os gentios guardassem aspectos das alianças veterotestamentárias que foram descontinuados com as práticas pagãs que os gentios tinham antes de sua conversão. Então, os judeus ali, os judaizantes, estavam querendo que os gentios agissem como judeu, com coisas da antiga aliança que foram descontinuadas. E Paulo está equiparando essa demanda dos judeus aos gentios retornarem às práticas pagãs que eles tinham antes da sua conversão. Paulo chama tanto as práticas pagãs como os ritos judaicos que cessaram de rudimentos fracos e pobres. E ele chama o retorno a esses rudimentos de escravidão. E Paulo termina a demonstração aqui em Gálatas 4, de 8 a 11, dizendo que receava ter trabalhado em vão. Por quê? Pelo fato dos Gálatas estarem retornando aos rudimentos. O evangelho que libertou os Gálatas de suas práticas pagãs é o mesmo evangelho que jogou luz sobre as práticas judaicas, fazendo com que elas cessassem. Nem retorno aos rituais do paganismo, nem retorno aos aspectos acidentais da aliança da graça no Antigo Testamento. Não, nós devemos viver para Cristo, viver para o evangelho. A substância chegou. Cristo é a substância. Ele é o corpo, ele é a luz. Não vivamos nas sombras, mas nos acheguemos a Cristo. Como o Chad Van Dixhoorn afirma, podemos ter confiança nesse pacto, porque nessa oferta graciosa, Deus dá seu próprio Filho. É no Novo Testamento que claramente vemos que o próprio Cristo é um novo pacto. Ele é a promessa. Ele é o pacto e laço da graça. Nada há de abstrato ou fictício nesse evangelho. Ele é tão real quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho do homem e Filho de Deus. Né? Aqui a gente já está avançando. Observem que nisso, o Novo Testamento ele é bem mais simples que o Antigo. Então a gente falou sobre essas práticas judaicas, como isso foi descontinuado. E agora a gente vai falar um pouco sobre como o Novo Testamento é bem mais simples que o Antigo. A confissão de fé vai dizer que as ordenanças do Novo Testamento são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo, né, sacramento do batismo e da ceia do Senhor. Elas estão em menor número, são mais simples e têm menos glória externa. Gerhard Voss ele comenta o seguinte: as ordenanças do Velho Testamento eram muito complicadas e muito mais difíceis e trabalhosas de serem obedecidas do que as ordenanças do Novo Testamento. Pense, por exemplo, na complexidade do ritual da Páscoa, nas cerimônias complicadas do dia da expiação, em todos os detalhes das leis cerimoniais sobre impureza, alimentação, sacrifício e ofertas. Para nós que vivemos no Novo Testamento, Deus simplificou grandemente a administração do pacto da graça. O tabernáculo e o templo mais tarde eram estruturas magníficas que apelavam grandemente aos sentidos. Toda essa exuberância exterior ajustava-se bem à infantil condição espiritual do povo de Deus naqueles dias. Isso nos lembra, inclusive, de Cristo, né, diante da mulher samaritana, no poço lá, revelando a distinção da adoração entre o Velho e o Novo Testamento. Ele afirmou que os judeus e os samaritanos adoravam em locais específicos, né, de dadas maneiras. Mas viria o tempo, e esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam a Cristo em espírito e em verdade. É interessante perceber que a confissão afirma que as ordenanças possuem menos glória externa, mas que o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. É muito comum, meus irmãos, não sei se com vocês, mas comigo pelo menos, é muito comum, enquanto nós lemos o Antigo Testamento, o sentimento, né, de que seria melhor nós podermos ver o que os judeus viram, por exemplo, no Monte Sinai, podermos testemunhar, né, de tantos feitos, como um mar se abrindo na nossa frente, que seria melhor do que o que nós experimentamos hoje.
Entretanto, essa perspectiva não condiz com aquilo que nos é revelado na Bíblia, no livro de Hebreus, por exemplo. Né? No livro de Hebreus, no final do capítulo 11, né, que nós já mencionamos, o autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte, Hebreus 11, 39 a 40. Ora, todos estes, ou seja, todos aqueles homens que viveram pela fé no Velho Testamento, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus proveu para nós coisa superior aos que viveram antes da vinda de Cristo. A gente vê isso também em Hebreus, no capítulo 12, lá entre os versos 18 a 24. Prestem atenção no contraste que é feito entre aqueles que viram o fogo terrível de Deus no Sinai e a nossa condição. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 12, 18 a 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Vejam se essa descrição que o autor de Hebreus faz aqui é a mesma descrição que nós costumamos, digamos que, romantizar na nossa mente. Né? Claramente não. Então o texto segue. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que lhe fala o próprio Abel. Nós, meus irmãos, estamos numa condição melhor do que os nossos irmãos que viveram sobre as administrações veterotestamentárias. Eles ansiavam por aquilo que nós temos. Eles esperavam as promessas que foram cumpridas em Cristo, que nós vimos ser cumpridas em Cristo. Eles anelavam pelo pleno conhecimento sobre o Messias. Conhecimento esse que nós temos. É bem verdade que nós, em um certo sentido, nós vivemos também como os nossos irmãos de antigamente. Na medida em que nós também anelamos, nós ansiamos, nós desejamos, nós esperamos pela concretização final da obra de Cristo, pela sua segunda vinda. Isso é verdade. Mas também é verdade que nós temos muito mais luz do que eles que viveram nas sombras. Por fim, na nova dispensação, na nova administração do pacto em Cristo, o evangelho que foi pré-anunciado a Abraão deve agora ser anunciado a todas as nações. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, depois da ressurreição, antes da sua ascensão, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Evangelho agora, então, na nova administração da aliança, ele é para todos os povos, para todas as nações, para os judeus e para os gentios. O muro de separação ele foi derrubado. E naquele dia, lá no fim do mundo, no reinício da história, pessoas de todas as tribos, povos e nações adorarão o Cordeiro, se prostrarão diante de Cristo, confessarão que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com esses pontos, meus irmãos, nós encerramos o capítulo 7. Gostaria de dizer que foi muito bom preparar esses estudos. Eu espero que eles tenham sido abençoadores. Tem sido abençoador preparar esses estudos para os irmãos. E foi um momento assim, bastante cansativo, por um lado, porque ficou extenso, mas também um momento de aprendizado, pelo menos para mim, né? Espero que para os irmãos também. Mas talvez alguns de nós estejam se perguntando, o motivo de nós termos passado tanto tempo discutindo essa questão. A gente tem até uma meta não explícita, de não gastar mais do que 2 aulas em cada cada um dos capítulos da confissão. Eu quebrei um pouco essa regra aí, uma regra não formal. Assim, existem diferentes maneiras da gente responder sobre por que foi importante nós gastarmos esse tempo. A gente poderia destacar o impacto que entender essa doutrina da aliança vai ter na nossa percepção do Antigo Testamento. Existem muitos irmãos
que não valorizam o Antigo Testamento, que acham que a Bíblia se resume ao Novo Testamento. E há também quem ainda acha que a Bíblia é mais importante aquelas palavras de vermelho que algumas Bíblias têm, né, falando sobre Jesus. Que são falas diretas de Jesus. Mas como a gente viu, não é isso. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. E tudo está totalmente conectado. Então, eu poderia falar sobre isso, sobre a importância que a visão do pacto tem na nossa percepção do Antigo Testamento. Poderia falar sobre a influência de crermos assim em nossa visão sobre o lugar das crianças, né, o lugar dos filhos do pacto, dos filhos da aliança. Deixa eu falar sobre isso, foi discutir sobre o batismo. Né? Entender a teologia do pacto faz toda a diferença, na verdade é essencial para que nós possamos batizar os nossos filhos, para saber como nós iremos lidar com as crianças em nosso meio. A gente poderia falar sobre como a relevância da unidade da aliança em nossa percepção sobre a lei, em nossa percepção sobre a obediência nossa hoje à lei, como é que isso funciona. A gente poderia falar sobre essa questão da aliança no que diz respeito à nossa expectativa escatológica. Então, assim, não é sem motivo que o pacto ele é visto como o princípio arquitetônico da confissão de fé de Westminster, pois o que nós confessamos sobre a doutrina da aliança impactará em toda a nossa forma de ler a Bíblia. E eu espero que o esforço dessas aulas, mas especialmente da aula passada, em transitar por todos os pactos, tenha nos feito perceber isso. Entretanto, eu quero falar sobre a importância de termos investido tanto tempo discutindo a teologia do pacto, olhando para o que aconteceu na queda. Né? Olhar para a queda é sempre olhar para a criação também. Na nossa queda em Adão, nosso relacionamento com Deus ele foi completamente rompido. Nós nos afastamos do Senhor, nós nos escondemos do Senhor, nós sentimos vergonha da sua presença. E isso vai irradiar para toda a nossa existência. Nós nos escondemos também do nosso cônjuge. Nós temos vergonha dele, nós passamos a acusá-lo injustamente. Então os conflitos no lar eles se iniciaram ali. Nós descumprimos o nosso papel para com a criação, né? O nosso dever de a dominarmos de forma santa, o nosso dever de expandirmos o jardim do Éden para todo o cosmos, o nosso dever de dominarmos sobre a criação, expandindo o reino do Senhor. Nós falhamos nisso. De tal maneira que nós somos expulsos do Éden. De tal maneira que todo o cultivo da terra, todo o labor das nossas mãos hoje, ele acontece em meio ao sofrimento, em meio a dores, em meio a cardos e abrolhos, aos espinhos, às ervas daninhas, a solos infrutíferos. A mudança no nosso relacionamento com Deus fez com que toda a nossa existência fosse afetada. Inclusive nosso relacionamento conosco. A nossa realidade da nossa própria identidade foi rompida. Não é à toa a crise de identidade que existe hoje, que na verdade sempre existiu. Ora, a doutrina do pacto é a doutrina acerca da forma como Deus tem se relacionado conosco ao longo de toda a história e também para todo o restante da história. Ela é uma verdade criacional, pois nos faz olhar para o início, para o começo da nossa jornada, lá com o nosso pai Adão, nosso primeiro pai. Ela é uma verdade também escatológica, pois nos faz compreender com maior clareza e ansiar com maior urgência o fim, que é o reinício da nossa existência, que é a recriação do universo, que é a restauração plena e consumada do nosso relacionamento com Deus em Cristo. Então tudo isso é afetado pela realidade do pacto. Assim como a nossa queda afetou toda a nossa existência, a nossa reconciliação com Deus, a nossa relação com Deus, que é essencialmente pactual, também afeta toda a nossa existência. A verdade do pacto ela deve inclusive aguçar o nosso paladar pelo desejo de usufruir das bênçãos que o nosso primeiro pai Adão abriu mão com o seu pecado e que o nosso Senhor Jesus Cristo reconquistou com a sua obra completa e com a sua obediência perfeita até a morte. Então, olhando para Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo, olhando para o jardim perdido do Éden e para a cidade celestial que nos aguarda, a Nova Jerusalém, olhando para a serpente enganando o homem e para a serpente sendo destruída por Deus, olhando para o primeiro casamento em Adão e Eva e para o casamento final entre Cristo e a igreja, olhando para a árvore da vida, no começo e no fim, olhando para o começo e o fim da história, nos regozijemos em fazer parte dessa belíssima narrativa, em sermos atores no roteiro perfeito do Senhor, cumpramos o nosso papel. Nos lembremos que essa é também a nossa história e que nessa história nós somos contados entre aqueles que adentrarão na cidade santa. Nós somos contados entre aqueles que esmagarão os inimigos do Senhor debaixo dos pés. Nós somos a noiva de Cristo, aquela que estará nas bodas do Cordeiro. Nós fazemos parte da nova criação, já, ainda que não de forma plena.
mas nós fazemos parte da nova criação. Nós fazemos parte desse processo de recriação do universo, de constituição de novos céus e de nova terra, onde nós passaremos a eternidade contemplando a glória do Senhor e servindo ao Senhor de forma perfeita, sem a possibilidade de pecar, sem a possibilidade de cair. E tudo isso só é possível pela realidade de que Cristo, aquele que foi prometido no proto-evangelho, aquele que foi anunciado por meio de promessas, tipos, das ordenanças em todo o Antigo Testamento. Isso é possível porque Cristo, o segundo Adão, ele encarnou. Ele nasceu de uma virgem. Ele viveu uma vida perfeita. Ele obedeceu os mandamentos de forma plena. Ele obedeceu à vontade do Pai completamente. Não só isso, ele morreu uma morte maldita em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a nossa injustiça. E ele nos deu a sua justiça. E ele, ao terceiro dia, ressuscitou para a nossa redenção. E ele ascendeu ao céu, de onde está constantemente intervindo em nosso favor. Ele enviou o seu Santo Espírito. Então vocês percebem a profundidade do Evangelho e do impacto do Evangelho na nossa existência? Espero que sim. Cristo, ele fez tudo isso em nosso favor, por nós, graciosamente, sem que nós merecêssemos. Ele fez tudo isso também como parte do estabelecimento do seu reinado eterno. E ele fez tudo isso para a glória de Deus Pai. Nós, meus irmãos, nós somos o povo do pacto. Glória a Deus nas alturas, né? E em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, obrigado pela tua misericórdia, Pai, ao longo desses estudos. Corrige, Senhor, aquilo que foi falado de errado, nos ensina corretamente, Pai. Molda o nosso viver, a nossa existência nesse mundo a partir daquilo que nós temos exposto. Prepara os nossos corações, Senhor, para nós te servirmos em toda a existência, em toda a realidade, em todos os domínios, Pai, no domínio físico, no domínio espiritual, Pai, que nós sejamos servos teus, fiéis. Abençoa a tua igreja, Pai, a Igreja Presbiteriana da Coama, para que ela seja uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que busca caminhar de acordo com a tua vontade, Senhor. Uma igreja que ama o teu evangelho, que ama a Cristo. Uma igreja que anseia pelo retorno de Cristo. Uma igreja que anseia pelo dia em que nós viveremos perfeitamente ao teu lado. Que alegria, Senhor. Olhar para a nossa história e olhar para toda a história e perceber como tudo isso está de acordo com a tua vontade, o teu plano. E como o Senhor foi tão misericordioso conosco, que o Senhor resolveu se relacionar com nós pela graça, porque por nós mesmos nós nada poderíamos fazer. Nos abençoa nesse restante de domingo, Senhor, ser conosco. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como sempre, né, a gente pede que, se você não curtiu ainda a página da igreja, que você faça, compartilhe os vídeos, né, que nós temos produzido com ensino para o serviço da igreja local, né, mas também para o serviço da igreja de forma mais ampla, para aqueles que chegarem até aqui, e para a glória de Deus Pai. Hoje a gente tem a celebração do culto, às 17 horas na igreja, para que eles podem ir. A gente já fez o contato e tudo mais em relação a isso. Nós não teremos a ceia do Senhor hoje, como era o previsto. A ceia será no próximo domingo, né? O reverendo Alain, ele teve como está tendo a ceia também lá na IPCA, tem várias complicações aí nesse período. A gente resolveu adiar a ceia para o próximo domingo, então a ceia será semana que vem. Mas nós temos culto hoje, nos alegremos nisso. E aqueles que não podem ainda comparecer, sigamos orando para que em breve nós estejamos todos juntos, né? É isso, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.